Olá, no Sala de Embarque desta semana estamos recebendo a presença de Ronald Krumenauer, o responsável, diretor executivo da Agenda 2020. Seja muito bem-vindo, Ronald, para nós conversarmos um pouco sobre gestão pública. Avizinhando-se aí um pleito de eleições municipais e a grande preocupação é exatamente essa, né? Que herdarão os novos gestores? O que vai acontecer com as nossas cidades por esta próxima eternidade de 4 anos? Sendo que, em alguns lugares, os municípios vêm sendo judiados, de certa forma, há bastante tempo. Parece que, pelo que a gente vinha conversando um pouco antes, a problemática maior continua sendo o nosso governo estadual, né? É isso mesmo? O nosso governo estadual tem um senhor de um desafio, ou muitos desafios ainda para enfrentar. Nós estamos Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Rodrigo? E a gente está num estado que, nos últimos 40 anos, com raríssimas exceções, 4 ou 5 anos, sempre teve uma despesa maior do que a receita. Não tem como parar em pé isso, né? Nem na tua casa, nem na minha, nem numa empresa, e nem no estado, nem num governo estadual. Então, em algum momento, tu vai ter problemas, né? A gente teve soluções que foram utilizadas, uma época era a inflação, outra era o caixa único, mais recentemente os depósitos judiciais, as alternativas vão se passando, a receita sempre teve um crescimento acima da despesa e ficou incompatível. Agora chegou a hora das mudanças, algumas questões importantes que são trabalhadas pela Agenda 2020 já há 10 anos, a Agenda 2020 foi criada em 2006, então está completando 10 anos neste ano. Foram implementadas algumas e outras estão sendo implementadas, mas esse processo precisa se acelerar muito. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no ano passado, em setembro, foi aprovada a reforma da Previdência Complementar Estadual. Que se há 20 anos a gente tivesse feito isso, nós provavelmente não teríamos um estado deficitário hoje. Porque só a Previdência Estadual tem um déficit de mais de 8 bilhões de reais por ano. Imagina. Isso é muito mais do que nós temos, por exemplo, de condições de investir. Então, esse é um ponto que foi aprovado em setembro do ano passado, agora está sendo implementado, mas vai dar efeito em 25, 30 anos. Esse é um ponto. Outro ponto importante foi a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, aprovada no final do ano passado. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a implementar uma lei de responsabilidade fiscal que tem o objetivo maior de levar para que o custo de pessoal, somando a administração direta, indireta, ativos e inativos, né, aposentados e pessoas que estão trabalhando, para algo em torno de 60% do custo da receita. Hoje está a mais de 70% do custo da receita. Então, tu não tem nenhuma condição de administrar, a não ser um gestor de pessoal. Então, essa é mais uma lei importante. No início desse ano... É como se na minha residência eu ganhasse um valor de 100 e eu pudesse dispor apenas de 30, porque 30 é para fazer tudo. Na realidade 25, porque está quase 75, né? Exatamente. Para todo o outro. Então, hoje tu tem a cada 100 reais arrecadado no Rio Grande do Sul, mais ou menos 122 de despesa. Então, tu tem um déficit potencial no estado de mais ou menos 5 bilhões de reais por ano, para uma receita corrente líquida que é de mais ou menos 33. Então, vê o que representa 5 sobre esse 33. Bom, por que é que não dá esse déficit todo ano? Porque a gente faz algumas manobras, alguma coisa que deixa para pagar no ano seguinte, não cumpre, por exemplo, todo o orçamento da questão da educação, os 35%, nem os 12% da saúde. Então, faz algumas manobras que acabam levando a ter um déficit menor do que esse, mas sempre com déficit. Na grande maioria dos anos. Esse é o legítimo empurrar com a barriga? Esse é o legítimo empurrar. Então, assim, a lei de responsabilidade fiscal ela vai ajudar muito nisso, né? E, recentemente, também na questão da infraestrutura, que é algo absolutamente grave no Rio Grande do Sul, a gente tem coisas assim que parece uma piada de mau gosto. Pego, por exemplo, a questão do aeroporto Salgado Filho.
Há 20 anos que a gente discute a extensão da pista em 920 metros para que aviões de grande porte possam subir e aterrissar no aeroporto Salgado Filho. Nós não resolvemos isso ainda. Nós continuamos com esse déficit, as rodovias em estado precário. Então, a lei de concessões que foi aprovada no início desse ano e que deve levar a questão de concessões de estradas nos próximos meses, provavelmente vai levar mais um ano até que isso seja regularizado, pode nos dar um novo alento. Para te ter uma ideia, Rodrigo, o custo de logística do Rio Grande do Sul representa mais ou menos 20% do PIB. O PIB do Rio Grande do Sul são 350 bilhões, então nós estamos falando de 70 bilhões de reais. Os países desenvolvidos, o custo de logística, aí entrando a questão financeira, a questão de estradas, a questão de aeroporto e tal. Os países desenvolvidos, não é só o transporte, os países desenvolvidos representam entre 8% e 10%. Então, se nós tivéssemos 10% de custo, nós teríamos mais 35 bilhões circulando na economia do Rio Grande do Sul, que hoje estão embutidos no custo de logística. Então, vê o quanto que pode ser decisivo um processo de concessão, um processo de revitalização bem feito. Aí alguns telespectadores podem pensar, bom, mas isso não teria que ter um investimento público? Bom, em tese, se me perguntarem, tu é a favor ou contra pedágio? Olha, eu sou contra, eu prefiro andar em estrada sem pedágio. Bom, tu quer estrada boa com pedágio ou tu quer estrada, no máximo, pedágio, mais ruim, ou menos sem pedágio? Eu quero estrada boa, então aí muda o nível de discussão, depende de como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai encaixar a pergunta. Então tem uma série de questões que vão ter efeito de médio e longo prazo que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. O grande problema, e esse é o nosso grande drama, é o curto prazo, porque há alguns anos, mesmo quando a agenda foi criada, mas mesmo antes disso, 15, 20 anos atrás, a gente falava naquelas questões assim, como sendo algo muito distante ainda, em algum momento, sempre se dá um jeito, porque afinal de contas o público não quebra, né? A gente na casa da gente pode quebrar, na empresa a gente pode quebrar, mas o público não quebra. Ele deve ficar moribundo, mas ele não morre. Né? Vai ter que ter sempre dando um jeito. Então começam a acontecer coisas como tem acontecido desde o ano passado. Tu tem atraso de pagamento de salários, aí tu tem repasse para hospitais que não acontecem, aí o transporte escolar dos municípios fica prejudicado porque o Estado não repassou o dinheiro. Quer dizer, tu entra num caos desesperador. E no meio disso tudo, essa questão da segurança, né, ou da insegurança que a gente tá vivendo agora, e sem condições de fazer investimento. Então, neste momento, que é um momento grave, né, a gente tem problemas sérios para resolver. Felizmente, algumas dessas soluções de médio e longo prazo começam a acontecer. Talvez os nossos filhos e netos vão encontrar um estado melhor do que a gente está vivendo hoje, né? O que me deixa triste é que provavelmente a gente vai deixar uma série de problemas ainda a serem resolvidos que a nossa geração não resolveu. Isso no mundo globalizado é um cenário dramático, né? Ele é um cenário... A gente perde competitividade não só interna, mas sobretudo competitividade global. Perfeito. Assim, se a gente dividir o Rio Grande do Sul no público e no privado, o privado ele passa pelas crises cíclicas que o mundo passa, né? A gente está num momento delicado da economia brasileira, até 2008, principalmente 2008, 2009, com a questão da crise mundial também, tu tem um reflexo nisso, tu tem reflexo nisso na indústria calçadista, para pegar algo importante aqui no Vale, tu tem uma geração de empregos que diminui. Para te ter uma ideia, por exemplo, só Caxias do Sul perdeu 20 mil empregos na indústria no ano passado, em 2015. Né? Então, esses empregos, depois de alguma maneira, são recuperados, alguns sim, outros a robótica vai substituindo, processos que vão sendo robotizados e tal. Isso tudo faz parte do ciclo econômico em cada momento. Né? Em algum momento, a mão de obra era mais abundante na produção, outro momento, a inovação e tecnologia vai substituindo e a gente tem que ter uma qualificação maior para poder ocupar outros postos de trabalho. Este mundo privado, ele se ajusta, principalmente no Rio Grande do Sul, onde tu tem um potencial do agronegócio que é fantástico. O agronegócio hoje não, desde sempre ele representa mais de 30% do PIB brasileiro, do PIB do Rio Grande do Sul, do PIB gaúcho, né? E ele já é um agronegócio de primeiro mundo. A produtividade
da plantação de soja, de arroz, de milho no Rio Grande do Sul, ela é igual a qualquer outro país de ponta do mundo. Então, tu tem aí uma produtividade fantástica, ainda com a dependência de São Pedro, né? Que em alguns momentos é o nosso principal indicador econômico, né? Quando ele inventa de engrossar para o nosso lado, a produção vai lá para baixo e a gente não tem alternativas que já são possíveis de ser colocadas e que aqui a gente não utiliza ainda, como por exemplo a irrigação, que ainda é um processo... Os dois extremos, né? O excesso e a falta, né? Exatamente, né? Os dois processos. Então, por isso, sim, em muitos economistas acreditam que São Pedro é o principal indicador econômico do Rio Grande do Sul, né? Porque ele vai dar o tom daquilo que vai acontecer no ano seguinte. Então, esse mundo privado, de alguma maneira, ele se ajusta. Só que tem algumas coisas, principalmente as questões estruturantes, e aí entra a segurança, entra a educação e entra a saúde, para pegar os 3 temas principais, que quando o público vai mal, tende ao privado ir mal também. Então, quando a gente olha na questão da educação, as escolas públicas, tanto as municipais quanto as estaduais do Rio Grande do Sul, assim como todo o Brasil, as notas são terríveis. Normalmente são notas abaixo de 5 na escala de 0 a 10 pelos critérios de avaliação do Ministério da Educação. Bom, isso é mais ou menos como se a gente dissesse, bom, está todo mundo rodado, né? Todo mundo tirou menos de 5, está todo mundo rodado. Se fosse um campeonato de futebol, os municípios e os estados brasileiros estariam disputando a Série C. Então, quem está bem na Série C, tem que passar para B e para A ainda. O caminho é muito longo, né? Tu olha, por exemplo, o critério de ensino médio, às vezes a gente tem a impressão assim, bom, mas quase todo mundo já tem ensino médio, né? Você dizer, a questão de ter diminuído o gargalo não é um ponto positivo? Não é uma boa notícia? Qual do acesso ao ensino médio, não, mas aí é que está. Do ponto de vista... Porque 25 anos atrás o quadro era dramático nesse sentido. Pois é, mas assim, do ponto de vista quantitativo, o Brasil foi o país que mais revolucionou no mundo. Na década de 50, 60, mais ou menos 25% das crianças tinham acesso à escola. Hoje é quase universal. Certo. No Rio Grande do Sul, 97,5% que tem. Em tese, só não vai para a escola quem não quiser ou se o pai e a mãe não levam. Tá? Só que a questão da qualidade desse ensino é que é o problema. Então, assim, quando a gente fala em nota ruim, nós estamos falando da qualidade. Né? Tu pega, por exemplo, os investimentos do Brasil. O Brasil investe 6% mais ou menos do PIB. A gente está falando de um PIB de quase 6 trilhões, não é pouco dinheiro. Tá? Quase 6% do PIB em educação. Aí quando faz a avaliação do PISA, que são dos países da OCDE e mais alguns países convidados, OCDE são dos países desenvolvidos da Europa, né? O Brasil fica ali pelo 50º, 59º lugar de 65 avaliados. Então, não há uma ligação direta entre aquilo que a gente investe e aquilo que a gente tem de retorno. Então, isso é gestão? Pois é, aí voltando ao ponto inicial, né, a gente tem problemas sérios de gestão em todas essas áreas estruturantes que nos leva a ter um caos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Então, esse mundo privado, diferente do mundo público, no Brasil é algo espetacular, assim, para quem gosta de analisar, que é o meu caso, né? Tu consegue enxergar claramente, assim, essas duas torres completamente distintas, né? A ligação entre esses dois mundos é um dos papéis que a Agenda 2020 tem tentado desenvolver nesses 10 anos. Eu quero saber aí aonde entra a meritocracia, mas isso logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já.